Você já deve ter observado algum caso onde a pessoa se preparou bastante para negociar, só que chegou na hora, ela não conseguiu desenvolver a negociação, ela não conseguiu ali atingir os resultados ótimos. Muitas vezes isso pode acontecer porque a pessoa ela pode ter gastado um tempo enorme no planejamento, prevendo os cenários, só que na hora de negociar aconteceu alguma coisa diferente. Aconteceu uma coisa que ela não previa, ela não conseguiu imaginar que isso ia acontecer. Isso foi um fator desestabilizante para ela. Ela perdeu o chão, ela perdeu o foco na negociação, de modo que ela não conseguiu ali criar e reivindicar valor no processo, ela não conseguiu buscar aí os benefícios mútuos. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, para lidar com isso, é importante que a gente tenha em mente o princípio da adaptabilidade na negociação, ou seja, a capacidade do negociador de se adaptar à realidade. Ele tem que encarar, o negociador, a negociação como um ambiente de aprendizagem também. Veja, do mesmo modo que você se dedica muito antes de negociar, você vai lá, faz toda a sua preparação, isso é muito importante para a negociação, você também tem que ter em mente que na hora que você for negociar, você vai estar aprendendo. E mais do que isso, você vai estar aprendendo e você vai estar, de certa forma, comparando, vendo, analisando aquele cenário e vendo se aquele cenário corresponde com o cenário que você pensou, que você, de certa forma, você fez um exercício ali de previsão anteriormente, né? Então, você observa a realidade no momento que você está negociando e você checa com o seu planejamento inicial. A gente tem que pensar nesse planejamento inicial, nesse preparo, não como uma coisa fixa. A gente tem que pensar nele como um mapa. Por exemplo, você tem um mapa em mão, esse mapa não vai estar falando para você exatamente tudo o que tem no caminho que você vai percorrer, mas vai estar falando as coisas mais importantes, as coisas mais essenciais. De modo que, quando você está negociando, você se depara com uma situação que você não conseguiu prever, você olha, isso aqui é diferente do que eu estava imaginando. Você olha lá no seu mapa, na sua preparação, nos pontos que você colocou lá, naquelas suas previsões que você fez. E você vai olhar, isso faz sentido? Ah, não faz sentido. Tá. Lembra que quando você elaborou esse planejamento, o que você tirou dele? Você tirou uma linha de ação, ou seja, você tirou uma estratégia. Muitas vezes dessa estratégia você tirou táticas e você tirou técnicas também para usar em determinados momentos. Então você vai olhar, a situação da negociação, o cenário está se apresentando dessa forma e eu pensei que foi dessa outra forma. Tá, o que eu faço agora? Já observei que o cenário está diferente, então eu vou ajustar, eu vou fazer um ajuste nesse meu planejamento anterior, eu vou adequar esse mapa aqui a essa realidade. Então eu, de certa forma, olho aquilo e vejo, olha, será que eu consigo utilizar a estratégia nesse cenário? Eu pensei que o cenário era de tal forma e se apresentou dessa. Será que ainda cabe? Você vai fazer essa reflexão e se ela for positiva, você vai aplicar a sua estratégia. Senão, você vai adaptar a sua estratégia. Lembre-se, na negociação, como na vida no geral, e aqui a gente pode fazer uma digressão para a evolução das espécies, né, para o mundo em termo lato, não é aquele animal, por exemplo, mais forte ou aquele animal mais inteligente que consegue ali passar os seus genes para frente, consegue perpetuar a sua espécie, mas sim aquele que tem uma maior capacidade de se adaptar. Então, essa é uma máxima da evolução, certo? Então, não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas aquele que melhor se adequa ao meio ambiente, aquele que está mais adaptado ao meio. Então, na negociação é a mesma coisa. Não adianta você ter todos os recursos, não adianta você ser o cara mais esperto. Não, isso não quer dizer que você vai lá e vai vencer a negociação, que você vai conseguir vencer criando valor para você e criando valor para o outro. Isso não quer dizer. O que é o fator determinante, além do seu esforço na negociação, é essa capacidade de se adaptar, se adequar ao cenário que está sendo posto ali na negociação, mudando as rotas do seu planejamento quando isso for importante, quando isso for necessário. Então, quando você for negociar, tenha em mente isso. Pense, olha, eu fiz meu planejamento e quando eu estou aqui na negociação a coisa pode mudar, o cenário pode ser diferente, tudo bem, se for diferente vai ser uma coisa que eu vou aprender. Eu vou observar esse cenário e depois eu vou avaliar, baseado nesse cenário, com o planejamento que eu fiz, se dá para eu utilizar a estratégia que eu pensei anteriormente. Se não der, eu vou adaptar essa estratégia, eu vou utilizar essa estratégia em outro momento.
Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de adaptabilidade dentro da negociação. E o primeiro passo para desenvolver ela é tomar consciência que ela existe, tomar consciência que ela é importante. Pensar, eu estou adaptado aqui? Será que essa situação que está acontecendo na negociação ela é exatamente como eu tinha previsto ou não? Será que ela é diferente? Porque às vezes a gente fica pensando, a gente fala, não, isso daqui é igual eu pensei. E muitas vezes é um mecanismo que a gente usa, de certa forma, para se preservar, para falar assim, nossa, eu não preciso fazer mais nada aqui, eu já planejei tudo, essa negociação tem que correr dessa forma. Não, a negociação não tem que correr da forma que você quer. Ela acontece da forma que ela deve acontecer. E você que tem que se adaptar a esse processo. Então, quando for negociar, tenha isso em mente, essa capacidade de adaptabilidade. Pense nisso e, mais do que isso, quando você estiver negociando, exercite essa capacidade de adaptabilidade. Se adapte ao ambiente negocial. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai alcançar resultados ótimos.